Boa noite, povo abençoado do Senhor. Hoje eu vou deixar mais um versículo da Bíblia para vocês que está em Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto o justo diante de mim nesta geração. Glória a Deus, aleluia. Fazendo a diferença no meio de uma geração corrompida. É o meu entender desse versículo. Neste versículo que acabamos de ler, percebemos um homem que fazia diferença no meio da geração em que vivia. O segredo de Noé estava nessas três virtudes que o texto bíblico aponta em sua vida. Ele era um varão justo, reto e andava com Deus. Noé era um homem justo, ou seja, ele praticava a justiça. Noé era um homem reto, isto é, amava a retidão e aborrecia o pecado. Noé andava com Deus, isto significa que ele tinha uma comunhão diária com o Senhor. Possuindo estes requisitos, podemos fazer diferença também em nossa geração. Fomos chamados para sermos diferentes em nossa geração. Aleluia. Vamos às escrituras para a gente ver quais outros homens fizeram a diferença na geração deles. No primeiro, Enoque. Enoque fez a diferença em sua geração, porque andava com Deus. Vamos encontrar em Gênesis 5, 22, 24. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada para ir ao encontro do Senhor. O segundo homem é José. José fazia diferença em qualquer ambiente em que vivia, porque ele era um homem sábio e ajuizado, que tinha o Espírito de Deus e o Senhor era com ele. Gênesis 39, versículo 1 e o 23, e Gênesis 41, versículo 38 e 39. O segundo homem foi Samuel, o terceiro homem, Samuel. Samuel fez a diferença no meio de sua geração porque era um homem honesto e ninguém tinha do que acusar. 1 Samuel 12, 1 e 5. Outro grande homem que fez a diferença foi Jó. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal e fez a diferença no meio da sua geração. Jó, capítulo 1, versículo 1 e Jó 42, versículos 7 e 10. Outro grande homem também da Bíblia foi Daniel. Daniel fez a diferença no meio da geração corrompida da Babilônia, porque tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente a Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 8, e Daniel 6, capítulo 1 e 5. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que esses homens fizeram. Noé, Daniel e Jó fizeram em meio à geração de que viveram. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença em meio a esta geração perversa e corrompida em que vivemos, no qual devemos resplandecer como astro no mundo. Filipenses capítulo 2, 15. Nós, como crentes, temos que ser igual às garças, que apesar de estarem pisando na lama, suas penas permanecem brancas. Calçados com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, poderemos caminhar neste mundo sem nos contaminar com ele. Está em Efésios 6,15.
que eu quero dizer para os irmãos que nós, como crente, podemos ir lá fora no mundo, mas não podemos nos contaminar com ele. Se nós somos chamados para fazer a diferença, então não podemos nos corromper, temos que ser santos, igual Jesus é santo. Amém?